Olá, amigos. Olá, Márcia. Muito bom estar aqui de volta nesse início, né, de caminhada, uma caminhada que se inicia aí com esse novo projeto, uma nova proposta que André Luiz vem nos trazendo. E parece que vai ser muito bom, né, Márcia? Eu Tudo acho. bem? Tudo bem, Thelma, tudo bem, amigos. Nós estamos muito felizes, né, de estarmos começando aqui um novo projeto, um novo estudo, que para nós é sempre uma gratidão imensa esses ensinamentos de André Luiz e de Chico Xavier, né? E nós Com estamos aí, né, no livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro que vai contar uma história do início ao fim, não é? Então, de um pouquinho diferente do que a gente terminou, Missionários da Luz, que eram capítulos específicos sobre alguns ensinamentos dentro de uma casa espírita. Então, é isso, nós vamos recordar, porque nós já vimos o prefácio de Emmanuel e já vimos o capítulo 1, que era em torno da prece. E hoje nós vamos começar o capítulo 2, que é no cenário terrestre. Mas esse capítulo 1, em torno da prece, se passa no Templo do Socorro, lá em nosso lar, não é isso? Onde o ministro Clarencio está com o Hilário e André Luiz, talvez outras pessoas, e eles estavam realmente tratando do assunto da prece. O ministro Clarencio estava fazendo uma série de observações sobre a questão da prece. E quando eles estão ali, chega uma senhora e pedindo ajuda para uma pupila do ministro, né, de reencarnações que estavam sobre as diretrizes do ministro. E ela diz que é um apelo inquietante que estava numa prece refratada. E o Essa capítulo acaba pupila aí. estava encarnada, né? Exatamente, encarnada, nós vamos ver que é uma menina de 15 anos, ela está encarnada, faz uma prece, e essa irmã que chega para falar com Clarencio, fala para ela, né, diz para ele, esse irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações, sob suas diretrizes, pede socorro com insistência. E aí ele diz que é uma ela diz que é uma prece refratada. E agora nós vamos, então, no capítulo 2, no cenário terrestre, saber o que é uma prece refratada. Isso mesmo. Então vamos nós. Então vamos iniciar, né, o capítulo 2. É você que lê, Márcia? Ou Posso eu? ler? Não, você que começa. Então vamos nós. Então, no cenário terrestre, então, como a Márcia falou, né, essa menina, essa mocinha está encarnada e ela se recolhe numa prece ao mundo espiritual pedindo ajuda. E nós vamos então saber sobre do que se trata. Então, numa sala ampla, diz André Luiz, em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo. Ainda agora falávamos da responsabilidade, no capítulo anterior, né, que ele falou sobre isso. Eis um fato que nos ilustra os conceitos, e exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob a nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. E eu estou lendo aqui, estou lembrando, né, que ela está sendo assistida, a gente lembrou de Sigismundo, né? Nossa, Thelma, eu vejo aqui exatamente isso, quando ele fala aqui, né? Jazem confiados às leis biológicas que se incumbem inteligências Isso. especializadas, né? Então, Lembrei ele, da muito. mesma maneira que a gente aprendeu lá, né, que Sigismundo ia ser acompanhado, né, por esse seu amigo espiritual, primeiro até os 7 anos, mas depois eles continuam acompanhando, né? Isso. E essa menina é uma dessas crianças, né, que vem de lá, veja só, deve ser uma criança
muito evoluído, uma criança já com 15 anos interessada em fazer uma prece, né, E que pedir ajuda, não é espiritual, isso? pedindo ajuda, com toda essa maturidade. Então, é um espírito com certo, né, conhecimento, uma bagagem aí evolutiva, né? O que Uhum. mais, Márcia? Eu acho que é isso, né? E essa questão de uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Isso me chamou a atenção, Thelma, porque às vezes as nossas vibrações e as nossas preces, elas não saem daqui. Porque a gente, às vezes, está numa prece mais mecânica, numa prece que não está dentro do nosso coração, e às vezes ela realmente não alcança o seu objetivo. Vai Então, no achei bem automatismo, né? Vai naquele. isso. E aqui não, a gente vê que ela estava ali realmente ligada ao plano espiritual, pedindo ajuda. E isso tem um peso, né? Porque a prece, quando está lá no livro dos Espíritos, quando ela é sentida, quando ela é cheia de. Ele falou aí, responsabilidade também, né? Isso tudo Uhum, envolve o pedido que a gente está fazendo. Os Espíritos nos dizem que não há prece sem resposta, mas exatamente. a prece precisa de ser sentida, né? Ela precisa de ter um pouco de nós, do que nós queremos com sentimento. Então ele continua dizendo, né? O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação há um programa de serviço a realizar. Isso ele está comentando, né? E É ele o diz: Hilário, né? É o Hilário, companheiro dele. e agora o Clarencio fala: sim, sem dúvida. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor, né? Então é interessante esse detalhe que ele está colocando aqui, né? Porque sem dúvida a gente tem um planejamento. A gente viu também lá Isso. no capítulo do Sigismundo, né? Toda aquela apreciação das necessidades do espírito. Mas ele está dizendo aqui uma coisa importante, que quanto mais preparado é o espírito, Mais maior, complexo é o mais trabalho, né? complexo, né? É esse Mas, Thelma, planejamento. a gente fica pensando, às vezes, não é muito diferente, não. Geralmente, aquele que mais trabalha é o que mais trabalho ganha, não é isso? É aquele que tem mais É, responsabilidade, aquele que claro. está mais disposto, aquele que consegue caminhar mais. Geralmente, ele está sempre com mais atribuições, né? É porque isso está Porque ligado ao esforço, né, Márcia, de cada um. e não só isso, é porque aqueles que demandam, sabe que se colocar uma responsabilidade em determinadas pessoas, aquela tarefa será cumprida. E a mesma coisa, assim, a espiritualidade confia naqueles com quem tem mais recursos espirituais. Então, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. É a questão da responsabilidade que ele está falando, né? Porque Isso. se eles delegam tarefas, né, missões a espíritos que não têm ainda essa responsabilidade, né, que está ligada à Uhum. maturidade espiritual, podem não ser, né, não fazer, não cumprir. Enfim, É. é bem interessante isso. E aqui também me chamou a atenção que ele está falando que nisso o programa está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo Uhum. de experiência que nos cabe, porque todo mundo fala isso é o destino, isso já está traçado, e não é bem assim. Olha, porque algumas coisas a gente não tem como escapar,
Mas aqui ele diz, olha, entretanto, tudo vai depender do nosso livre-arbítrio, que a gente vai gerar circunstância ao nosso favor ou em nosso desfavor. Então, essa questão de fatalidade, ela é muito relativa, porque ela pode ser influenciada pelas nossas ações. Né? Na verdade, fatalidade só existe no momento da morte, né? Exatamente. Né? Os espíritos nos dizem isso. Então, é uma fatalidade que ele está dizendo aí relativa ao ciclo de experiência. Exatamente. Então, ele continua: reconhecemos, assim, que o livre-arbítrio também é relativo, é uma realidade inconteste e todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas de experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclama o endosso de autoridades competentes. E aí vem a pergunta, né? Mas que vem a ser a oração refratada? Então, Hilário for igualmente médico no mundo, igual o André Luiz, né? E tanto quanto eu, permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarence, adquirindo conhecimentos especializados. Ele está dando aqui mais uma faceta, né, da personalidade do Hilário. Mas aí, você quer comentar alguma coisa nessa primeira parte aí? Não, acho que é isso, como você falou, tem uma hora que, vamos dizer assim, é como se o nosso livre-arbítrio fosse... as coisas acontecem de determinada forma na nossa vida que a gente não tem o que fazer, a não ser se resignar, e às vezes consequência de muitos atos que nós tivemos, né? Então No vai caso chegar das uma hora... expiações, por exemplo, nós Exatamente. não podemos modificar, né? As expiações são uma situação que nós temos que passar por aquilo. É uma situação que deve ter havido algum momento em que nós infringimos ou criamos débitos que agora tem que ser assim, não podemos mudar. Mas as provas nós podemos, né? As provas, Exatamente. dependendo do nosso empenho, a gente pode mudar, né? Pode melhorar ou piorar. Exatamente. Então ele fala aqui, né, que não podemos esquecer, né, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Ou Quer seja, dizer, precisamos um dos outros. tanto os aqui encarnados como os dos desencarnados, né? E aí ele vai falando isso, né? Os filhos precisam dos pais, e o que eu acho que acaba precisando sempre, assim como os pais vão precisar dos filhos, né? Os doentes dos médicos, e nós não conseguimos levar uma vida aqui nem lá sozinhos. Né? Isso. E aí ele vai responder, né? O Que que é seria essa prece essa refratada? prece refratada. Então ele diz que é aquela cujo impulso luminoso encontrou a direção desviada, passando por outro objetivo. Aí me lembrou, Inclinar. só um instantinho, Thelma, desculpa, me lembrou da. Porque a prece é uma luz, né? E a luz refratada é isso, ela vai bater em algo e ela vai desviar o seu caminho. Mas Então, é vai isso que ele sair está os dizendo. raios para algum lugar, Vai né? sair para alguns lugares. Então, assim, ela É. vem, bate em alguma coisa que refrata aquela luz e ela toma outra direção, que não Isso, seguindo direto, né? Então, aqui isso. é o que ele está colocando, olha, é que o impulso luminoso, né? A prece emite luz. E eu lembrei de uma figura que eu estava querendo lembrar qual foi foi um livro de Dona Ivone, Devassando do Invisível, que um dos trabalhadores de Doutor Bezerra diz para ela que ela fica, quando vai fazer em desdobramento, a viagem, que ela vê vários pontinhos luminosos, e ele fala para ela, são as preces dos encarnados para os desencarnados, para tudo que a gente vai catando esses pontinhos luminosos para poder armazenar e ajudar, né? Então é isso aí, um impulso luminoso. Uhum.
Então, ele diz, inclinávamos a desfechar novas perguntas, no entanto, o orientador sossegou, nos esclarecendo: esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados, ligados, né, uns aos outros. Em seguida, falou para a jovem que observava respeitosa: chame a irmã Eulália, que é uma outra companheira lá do mundo espiritual, né? Da equipe espiritual. Alguns momentos passaram rápidos e a cooperadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na Terra foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Bom, aqui agora surgiu uma Evelina, que é, digamos assim, charada, aquela Evelina lá E a vida continua, né? mas é outra Evelina, né? Então, ele vai explicar para ela, né, que esse gráfico registra ali o aflitivo apelo dessa menina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantido por nossa organização. Então, ela está num momento de extremas dificuldades, né? Exatamente. E o pedido dela é referente às situações que ela está enfrentando. Pode E aí, passar? assim, não Alguma só isso, né? Para a gente ver, né, que o Clarence está pedindo eles para esperar. Vocês vão entender o que é essa prece, motivo, né? né? Isso. Como é, por que ela é chamada assim. E aí ele continua, sim, a dona Eulália, né, falando. Evelina, apesar da fragilidade no novo corpo, fragilidade porque ela é jovenzinha, né? Vem Uhum. sustentando imensa luta moral, que são as maiores lutas, né, que nós enfrentamos. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante, quer dizer, uma saúde frágil. E a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila. Essa Odila é a mulher a mãe, né, da Evelina, a genitora Uhum. de Evelina. Aí ela pergunta: a genitora de Evelina? E ele diz: sim, ela mesma. Não, é quem pergunta, eu acho que. Agora eu já até me confundi, eu não sei se Não, é é. a Eulália, porque ele está. Agora não sei, agora você me deixou em dúvida. Bom, Vamos enfim, lá. ela diz aqui, primeiro ela está explicando. Eu acho que é a Eulália que pergunta agora. Quem estava falando era o Clarencio. E ela pergunta, a genitora? Sim, ela mesma. Foi a Eulália que está Isso. explicando. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina do lar. Quer dizer, ela desencarnou, mas ela ainda não se conformou com a situação. E a gente já viu aí pelas outras obras, pelas nossas outras conversas, que isso é uma coisa muito comum acontecer, né? Há Uhum. 2 anos, empenho, energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada, envolvida, né? Ligada, né? Emaranhada, ligada, né? Nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, ela encarnada, né? Desde a morte do pequenino Júlio, caiu em profundo abatimento. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. Então a gente vê aí, Márcia, que está começando a desvendar para nós todo um, um enredo, né? Isso. Toda a história aí vai estar começando a ser mostrada para nós. Então, essa senhora, a Odila, desencarna e ele diz, né, não perdeu a primazia do lar, ou seja, ela ainda está envolvida com a questão de ser esposa, né, de continuar sendo, ocupando aquele lugar de esposa, que não deve, isso não é amor, isso é posse, né? Exatamente. E faz com que ela esteja toda enovelada nesses laços de ciúme e não consegue ouvir a espiritualidade ajudando. Então, nós temos aí, né, um lar que teve uma mãe que desencarnou, que é a Odila,
Temos a Evelina, que é a filha de 15 anos. Nós vamos ver um menininho de 8 anos. Temos o Amaro, que é o pai, e a Zulmira, que é a nova esposa. E, né, Isso. a Odila, como o Thelma falou, não se conforma do lugar dela estar sendo ocupado por outra. Quer dizer, Uhum. a gente fala, né, ela morreu, faleceu, mas não desencarnou. Ela continua vivendo aqui na nossa psicosfera, bem, né, dentro aqui na psicosfera material, porque ela não se conforma com o rumo que a vida do Amaro, esposo, né, tomou. Prejudicando as pessoas e ela mesma, né? Exatamente. A ela mesma. Então ele continua. A madrasta, contudo, que chegou a desejar o desaparecimento por não amá-lo, É um encon- menininho, né? é, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Olha só, ela se culpa porque ela já desejou isso, já passou pela tela mental dela esse pensamento, né, de querer que o menino desaparecesse por ciúme do pai. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada. Entre o genitor aflito e a segunda mãe, desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui, de tal modo. Reparávamos o pequeno gráfico em silêncio. Então a gente vê aí como é que nós temos a assistência, né? A Eulália está descrevendo a situação, quer dizer, ela acompanha aquilo, né? Como se Uhum. fosse uma tela de computador, não sei como, mas ela acompanha passo a passo da menina que recebeu essa orientação, que ela teria esse amparo, né, da colônia durante o período de encarnação dela. Assim E como ela acompanha a a Odila, Odila, a né, que ela Odila. fala que há 2 anos ela está ali junto, tentando fazer com que ela mude, mas não tem Na resultado. Né? verdade, o grupo familiar, né, quando ele é preparado, a gente já viu isso, quando ele é preparado para estar junto, né, para reencarnar, ele recebe toda esse amparo, esse olhar, né, que está sempre é, olhando as nossas ações, intuindo, né, a nossa através da nossa intuição, né? Eles estão dando ideias para nós, como ela falou aí, ela não consegue ouvir o mundo espiritual, ela não consegue ouvir os conselhos, mas a Isso. todo tempo a gente recebe, né? E pelo que a gente percebe, a Evelina, ela tem noção desse ambiente. Primeiro que ela está muito triste com a morte, né, com a desencarnação do irmãozinho, que a gente vai ver tinha 8 anos de idade, e a situação dentro da... O pai completamente desesperado por esta desencarnação. Né? A esposa atual, por sugestões e tudo, ela se crê culpada, e a gente vai conhecer melhor como é que foi essa história. Né? Então ela entra em prece para essa mãezinha. Só que essa mãezinha não tem a menor condições, né, de atender. Por Então, causa desse quadro, né? desse quadro que ela estava ainda totalmente ligada, enraizada aqui na Terra, e ele fala que, ó, ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual, né, que essa prece, apesar de estar sendo para Odila, sua mãe, ela vai atingir a outros locais, porque essa mãezinha não tem a menor condição de atendê-la. Né? A gente até vai E ver isso uma coisa melhor aí. Né? interessante também que acho que é importante a gente falar, né, para a gente, a nível de observação, quando um parente, um amigo próximo, alguém muito próximo, principalmente pai e mãe, que a gente pede nessa proteção, Isso. quando desencarna,
né? A gente se liga a esses amores que nós tivemos pedindo, mas a gente vê aí, né? Nem sempre eles têm condições de ajudar. Então, esse capítulo ele explica para nós essa impossibilidade momentânea, né, que os espíritos se encontram por falta ainda dessa adaptação, ou seja, ela está naquele período de perturbação ainda, né, no mundo espiritual. E a gente vê assim também, Thelma, nesse caso aqui, a Odila estava com a mente totalmente voltada né, na obsessão da nova esposa. Mas mesmo aqueles que não têm esses propósitos, que desencarnaram, que às vezes sentem esse pedido, mas devem ficar até mais aflitos, porque quando veem que eu mal estou conseguindo dar conta de mim mesmo, como eu vou poder ajudar? E devem ficar até mais aflitos de ver esses pedidos, sabendo, olha, eu não tenho condição de ajudar, né? Então, quer dizer, porque a gente sente, né? O desencarnado sente as nossas vibrações, né? Então, é melhor que a gente peça a Jesus, peça aos benfeitores espirituais, porque a gente não sabe as condições daquele nosso querido, né? Daqueles nossos amores que desencarnaram. Certamente. Então, sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou. Compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que se lhe não faltará. Passeando em nós o olhar muito lúcido, concluiu: desejariam cooperar conosco na tarefa assistencial? Sem dúvida, o caso fascina-nos a atenção. O orientador, no entanto, recomendou esperássemos 2 dias. Desejava inteirar-se a sós de todas as ocorrências para instruir-nos com segurança quando estivéssemos a instruir-lhe a companhia. Nossa excursão, todavia, foi marcada e, no momento preciso, achávamos-nos a postos. Então, agora eles vão organizar essa caravana, né, que vão dar essa assistência, vão seguir em tarefa assistencial a casa de Evelina. E junto com o ministro Clarencio, né? Então a Olha gente às só, vezes pensa, não, Thelma, eu fiquei pensando nisso, né? A gente pensa que esses seres, com certeza, o ministro Clarencio é um espírito evoluído, já de outros níveis, mas a preocupação ainda com histórias ainda aqui, né? E não, vamos dizer assim, preocupado com o todo, mas também pontualmente para ajudar, né, um lar, alguns companheiros que estão sobre a sua responsabilidades reencarnatórias, né? e Então, do que tudo ele está isso, fazendo. e tudo isso mérito da Evelina, né? Porque ela, como veio de lá, né, do nosso lar, ela está tendo todo esse respaldo e sua família também, né? E aí ele explica bem, né? Para ver se a gente entendeu bem. Então a gente faz uma prece, como ele diz aqui, olha, que ela se encontra em condições de não escutar a mãezinha, né? Mas a prece não se perde, porque foi desferida em elevada frequência, quer dizer, na frequência da sinceridade do coração, Uhum. daquilo que ela colocou todo o seu coração nessa súplica, né, nesse pedido. Então, ela diz que ela vara aqui os círculos inferiores e vai ao mundo espiritual, e o apoio nunca lhe faltará. Né? Uhum. Sem delonga na viagem, Clarencio, Eulália, Hilário e André Luiz encontravam-se na residência modesta, mais confortável, num dos bairros do Rio de Janeiro. O relógio citadino acusava exatamente 21 horas. Entramos. Em estreito compartimento, à guisa de gabinete de trabalho e biblioteca, um homem de 35 anos, presumíveis, lia, com visíveis sinais de preocupação, um manual de mecânica. Na secretária singela, desdobravam-se publicações diversas denunciando-lhe os estudos. Clarencio assumiu com mais propriedade o papel de mentor do nosso grupo e informou gentil: este é Amaro, o chefe da casa.
tem no longo pretérito complicados compromissos. Em muitas ocasiões usou projéteis e lâminas de ferro para o mal. Hoje é servidor categorizado numa ferrovia. Então, a gente Está tem aí. mostrando, tá Pode mostrando falar. para a gente o ambiente daquele lar, não é isso? É um Uhum, homem, e é uma família que a gente percebe na questão da idade aqui, cronológica, uma família de pessoas jovens. A gente vai ver, né, o Amaro com 35 anos, a menina Evelina com 15 anos, nós vamos ver que a Zulmira mais nova ainda. Então, são pessoas que estão aqui né, há não tanto tempo, passando pelos seus desafios, e a gente vê aqui que o Amaro tem desafios também grandes, assim como nós, né? Usou aí armas no passado e uhum, para praticar o mal. E hoje ele está trabalhando numa ferrovia. Né? isso. Em seguida, passamos para o gracioso quarto próximo. Encantadora adolescente de 14 anos bordava iniciais num lenço de linho. Magra e triste, parecia concentrar a mente nos olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença, mas, ao contato das mãos espirituais do ministro, revelou indefinível contentamento interior. Instintivamente desviou o olhar do pano-alvo e fixou num retrato de mulher que pendia na parede. Sorriu enlevada, qual se conversasse com a imagem, enquanto Clarence nos dizia: esta é a nossa Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada faz alguns anos. A fotografia é uma lembrança da mãezinha que partiu. Então ela sente, né, a presença desses companheiros ali, embora não esteja visualizando, né? E às vezes ela pode estar pensando que é a mãezinha, né? Como É ela isso, está ali. lendo E e aí, pensando. se essa sensação que ela tem faz ela voltar para o quadro, ela deve, né, todo esse sentimento dessas emanações do ministro, como ela não consegue identificar, ela acha que é da mãezinha dela que está ouvindo as preces dela. Né? Uhum, isso mesmo. Evelina está ligada aos pais através de imenso amor, desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão. Mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. No momento, acredita-se amparada pela mãezinha. Olha só, que a Márcia estava falando. Entretanto, pelos méritos já acumulados na vida espiritual, é ela mesma quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. Abracei comovido a mocinha estática que se guardava em luminoso halo de tranquilidade, e por alguns instantes meditei na grandeza do amor e na sublimidade da oração. Não Então, é? ela vê, eu pensei agora na questão de muitos filhos, né, que chegam em lares, os nossos lares, por exemplo, né, que a gente vê aquele filho mais evoluído, aquele filho mais ligado nas coisas, né? São esses espíritos que sempre tem um num lar, numa família, que vem para ajudar, que vem para manter aquele padrão, trazer tranquilidade, né? Manter a família unida, né? Tem muitos quadros assim, né? E é isso bem da Evelina mesmo, né? E essa aqui, então, o André Luiz, ele acaba aqui dizendo que ele fica tão emocionado que ele abraça, né, espiritualmente a mocinha, e ela estava ali num halo de tranquilidade que, né, que o próprio ministro que deveria estar passando para ela. E aí ele medita, né, nessa grandeza do amor e na sublimidade, né, da oração quando é do Não é? nosso coração. E assim a gente chega ao fim desse É, capítulo, bonito não é? capítulo, né? Eu espero que vocês estejam gostando desse início, né? Essa leveza, mas cheia de ensinamentos, né? Que esse capítulo, esse livro vai nos trazer. Depois digam E para nós aí no chat se estão gostando, o que estão achando do livro, se já conheciam, né? Se é a primeira vez que toma conhecimento dessa obra. Fala para nós, a gente vai gostar de isso. saber.
É isso mesmo, né? E assim, sabendo que a gente está começando a entender a história, estamos começando a conhecer as personagens envolvidas nessa história. Então, a nossa gratidão aqui pela companhia de vocês, que a gente consiga, então, seguir adiante nesse estudo e que nós possamos nos encontrar na semana que vem. Para aqueles que vão um dia também assistir, o nosso abraço, o nosso carinho, pedindo que Jesus nos abençoe. Isso mesmo, que Jesus abençoe a todos, nos dando esse conforto, que possamos lembrar da oração, né, nas nossas vidas, essa ferramenta maravilhosa que nós temos, né, para nos nutrir espiritualmente e que estejamos com bons propósitos sempre na busca de ensinamentos. Até mais, Márcia, se Deus Até quiser. mais, Thelma. Até mais, amigos.